Olá pessoal, no vídeo de hoje nós trabalharemos em cima de exercícios sobre a segunda parte de triângulos abordada no vídeo anterior. Então vamos aos exercícios. Então pessoal, o primeiro exercício diz o seguinte: os triângulos ABC e MNP são congruentes pelas indicações em azul. Então determine o caso de congruência e as medidas de x e y. Bom, primeiro vamos saber qual é o caso de congruência, de triângulos. O exercício já diz que esses dois triângulos são congruentes. Então nós temos que eles têm dois lados, correspondentes congruentes, o AB correspondente MN são congruentes, o AC correspondente ao MP também são congruentes, e o ângulo entre eles, entre esses lados correspondentes congruentes, os ângulos correspondentes dos dois triângulos, compreendidos entre esses dois lados, também são congruentes. Logo, pelo caso LAL, os triângulos, ABC e o triângulo MNP são congruentes, Então, é o lado, ângulo, lado. Além disso, se eles são congruentes, o que significa? Vai significar que os outros ângulos, que nós não analisamos, também são congruentes. Então, logo, o x é igual a 60 graus e o y é igual a 30 graus. E assim resolvemos o exercício número 1. Vamos ao exercício número 2. Então, pessoal, exercício número 2. Na figura, B é congruente a L. Então, vamos marcar, para não esquecermos. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo E. Então, aqui nós temos o mesmo ângulo em azul. E AB, que é o segmento AB, é congruente ao segmento DE. Então, nós temos que esse segmento aqui, o AB, é congruente ao segmento DE. Então, nessas condições, determine as medidas de x e y. Bom, se nós temos, considerados os casos, do início do enunciado, o que nós temos, que esses dois triângulos, podem ser analisados para ver se eles são congruentes. O ângulo B e o ângulo E são correspondentes nos dois triângulos, Se nós virarmos, esse triângulo aqui, fizermos uma rotação com esse triângulo aqui, nós vemos que esse ângulo aqui se encaixa exatamente nessa posição do ângulo E. Então, esses são correspondentes e são congruentes, pelo enunciado. A mesma coisa o lado AB e o lado DE,
fazendo essa rotação, nós temos que são correspondentes e congruentes. Da mesma forma, o ângulo D e o ângulo A, porque são ângulos retos. Então, pelo caso ângulo lado ângulo, né, o ALA, esses dois triângulos eles são congruentes. Então, os triângulos ABC e CDE são congruentes pelo caso ALA. Se eles são congruentes, né, o restante dos lados correspondentes deles, né, também são. Então, o correspondente ao Y é o 5. Né? Então, Y igual a 5 centímetros. E o correspondente a X, né, é exatamente o 4 centímetros. Então, X é igual a 4 centímetros. Assim, resolvemos o exercício número 2. Vamos ao exercício número 3. Então, o exercício 3 diz o seguinte: sendo AH a altura do triângulo ABC, determine as medidas de x e y. Então, se AH é a altura do triângulo, significa que o ângulo em que o segmento AH forma com o segmento BC, né, é de 90 graus, né, porque eles são perpendiculares, como nós vimos no vídeo anterior. Então, aqui é 90, do outro lado também temos 90 graus. Então, analisando o triângulo ABH, nós temos as três medidas dos ângulos internos desse triângulo. Então, se esse é um triângulo, né, e nós temos as três medidas desses ângulos internos, significa que nós podemos somar essas três medidas, né, e elas vão resultar em 180 graus. Então, nós temos 70 graus mais 90 graus mais x, que tem que ser igual a 180 graus. Então, nós vamos passar o 70 e o 90 para o outro lado, com sinal contrário. Nós temos 180 graus menos 90 graus menos 70 graus. Então, 180 graus menos 90 graus, 90 graus. 90 graus menos 70 graus, 20 graus. Então, logo, o x é igual a 20 graus. Da mesma forma, podemos analisar o triângulo AHC. O triângulo AHC também tem os seus três ângulos internos bem definidos na figura. Então, um deles é 90, o outro é 40 e o outro é y. Então, nós temos que 90 mais 40 mais y, essa soma deve ser igual a 180 graus, soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, nós vamos passar esses dois ângulos para o outro lado, com sinal contrário. Então, nós temos 180 menos 90 menos 40, né? 180 menos 90, 90. 90 menos 40, 50. Então, y igual a 50 graus. Tá aí. Então, nós achamos as respostas das medidas dos ângulos x e y. X é igual a 20 graus e y igual a 50 graus no exercício número 3. Vamos ao exercício número 4.
Então, pessoal, número 4. No triângulo MPQ, né, triângulo MPQ, MX e PY são bissetrizes, né? Então, MX e PY são bissetrizes. Calcule as medidas de A, B e C. Então, como, né, MX, né, é uma bissetriz, né? Então significa que esse ângulo aqui, que está do lado do 30 graus, ele também é 30 graus, né? Porque esse ângulo todo, né, o PMQ, ele está sendo dividido em dois ângulos iguais, né, pela bissetriz. Da mesma forma, PY também é. Então, significa que esse ângulo aqui, que está do lado do 35 graus, ele também é 35 graus, né? Porque ele está, né, do lado 35 e PY, né, é bissetriz desse ângulo aqui. Então, né, preenchidas essas informações, vamos encontrar os valores de A, B e C. Primeiro de A, repare, o A, ele faz parte de um triângulo cujo os outros dois ângulos desse triângulo são 30 e 35 graus, né? Esse triângulo aqui. Então, o A ele faz parte desse triângulo. Então, se eu somar esses três ângulos, né, desse triângulo, tem que dar quanto? 180 graus. Então, eu tenho 30 mais 35 mais A igual a 180 graus. Então, vou passar o 30 e 35 para o outro lado, né? Eu vou ter A igual a 180 menos 30 menos 35. Então, o A é igual a 180 menos 30, 150. 150 menos 35, 115 graus. Então, achamos o valor de A. Então, se o A é 115 graus, vou substituir aqui o A por 115 graus. E aí tem algumas coisas que nós podemos analisar, né? O 115 e o C, eles têm uma característica, porque isso aqui, o MX, é uma reta, né? Um segmento reto, né? E o ângulo formado, né, pelo 115 e o C é o quê? De meia volta. Então, 115 graus e o C são ângulos suplementares, o que significa que se eu fizer 115 graus mais C, eu tenho que achar 180 graus. Eles formam um ângulo raso, né? Meia volta. Então, 115 eu vou passar para o outro lado, eu tenho que C é igual a 180 graus menos 115 graus. Então, C é igual a 65 graus. Bom, assim também descobriremos, né, quanto é o ângulo B. Bom, o ângulo C eu posso substituí-lo por 65 graus. Então, repare que eu tenho outro triângulo aqui embaixo, cujos ângulos são 65 graus, 35 graus e B, né? São os três ângulos internos desse triângulo aqui, né? Vou destacar aqui mais uma vez. Então, eu tenho um triângulo aqui que tem esses três ângulos internos. Logo, a soma desses três ângulos tem que ser igual a 180 graus. Então, nós temos que 65 graus mais 35 graus mais B, né? Essa soma é igual a 180 graus. Então, né, vamos passar o 65 e 35 para o outro lado. Nós temos que B é igual a 180 menos 65 menos 35. Então, 180 menos 65
nós temos 115. 115 menos 35, nós teremos 80 graus. Então, logo, o B é 80 graus e achamos os valores de A, B e C no exercício número 4. Então vamos ao exercício número 5. Então, exercício número 5, na figura, a representação do triângulo ABC é isósceles, né? Então, nós temos que o triângulo ABC ele é isósceles, com AB congruente a BC. Então, AB, que é esse lado aqui, congruente a BC, que é esse lado aqui, né? Então, significa que esses dois lados, né, são os lados congruentes desse triângulo isósceles. Então, calcule as medidas de x e y indicadas na figura. Então, em primeiro lugar, né, se eu rotacionar esse triângulo, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter o B aqui em cima, o A aqui embaixo e o C do outro lado. Então, o B aqui, o A aqui e o C aqui. Então, fiz a rotação aqui do triângulo, né? Obtive isso. Então, significa que o BC é igual ao AB, né? O ângulo C é o 67 graus. O ângulo no vértice A é o X e o ângulo no vértice B é o Y. Bom, como nós vimos no vídeo anterior pela propriedade do triângulo isósceles, os dois ângulos da base, né, referente aos lados congruentes, eles são iguais. Logo, o x é igual a 67 graus. Então, achamos o primeiro valor da primeira incógnita do exercício. Então, se eu tenho que o x ele é 67 graus, eu vou apagar o x e escrever 67 graus no lugar, eu tenho que ser um triângulo com os seus três ângulos internos, então a soma desses três ângulos internos tem que dar quanto? 180 graus. Então, eu tenho 67 mais 67 mais y igual a 180 graus. Então, 67 eu vou passar para o outro lado, então eu vou ter y igual a 180 graus menos 67 menos 67. Então, 180 graus menos 67 graus, eu vou obter 113 graus, menos 67 graus. 113 graus menos 67 graus me dá 46 graus. Então, y igual a 46 graus. Então, logo, nós assim descobrimos o valor da incógnita y, e assim descobrimos tanto o valor de x quanto de y no exercício número 5. Vamos então ao exercício número 6.
Bom, o quadrilátero ABCD é um quadrado. Então, o ABCD, isso é um quadrado. Significa que as medidas dos seus quatro lados são o quê? Iguais. Então, e o triângulo ABE, ele é equilátero. Então, significa que a medida desses três lados também são iguais. Nessas condições, calcule o valor de x, y e z, né? A soma, né? De x mais y mais z. Então, nós queremos calcular essa soma, né? X mais y mais z. Mas primeiro nós vamos achar os valores, né? Das respectivas incógnitas da soma. Bom, como ABE é um triângulo equilátero, significa o quê? Que os seus três ângulos internos são iguais e são iguais ao quê? A 60 graus. Então, logo, o x, de cara pela propriedade do triângulo equilátero, é igual a 60 graus. Bom, num quadrado, os ângulos internos do quadrado medem o quê? 90 graus, né? Então, todos os ângulos internos vão medir 90 graus. O que significa isso? Vou substituir o x aqui pelo 60. Isso significa o quê? Que se esse ângulo aqui, né, o DAB, ele é 90 graus, né, e o x é 60, que é parte desse ângulo, o que vai significar que o y é o seu complemento, né? 60 e y são ângulos complementares, ou seja, a soma deles dois tem que dar o quê? 90 graus. Então, eu tenho que 60 mais y tem que ser igual a 90 graus. Logo, o y é 90 menos 60, o y é 30 graus. Então, descobrimos o valor de y. Então, eu vou substituir aqui na figura o y por 30 graus. Bom, agora, para achar z, o que nós devemos reparar? Nós devemos reparar que os lados desse triângulo... Vamos analisar o triângulo DAE, esse triângulo aqui. Eu vou destacar esse triângulo aqui. Analisando esse triângulo, nós temos que esse triângulo ele é isósceles, porque ele possui dois lados iguais. Se os dois lados são iguais, os dois ângulos da base, né, referente a esse lado também são iguais. Então, se aqui é z, aqui também é z. Então, o que nós temos? Que a soma de z mais 30, como é um triângulo, né, os ângulos internos de um triângulo, a soma desses três ângulos tem que resultar em 180. Então, nós temos que z mais 30 graus é igual a 180 graus. Logo, né, vamos passar o 30 para o outro lado, z mais z, 2z. Então, nós temos 180 graus menos 30 graus do lado direito. Então, 180 menos 30, 150. Então, nós temos 2z igual a 150 graus. Então, o 2 está multiplicando z, eu vou passar para o lado direito da igualdade, dividindo. Então, eu tenho z igual a 150 graus divididos por 2. 150 dividido por 2, 75 graus. Assim, nós temos os valores de x, y e z e, portanto, né, a soma, né? Então, o x é 60 mais o y, que é 30, mais o z, que é 75. Logo, 60 mais 30, 90. 90 mais 75, 165 graus. É a resposta do exercício número 6. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de exercícios a respeito da segunda parte de triângulos. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo e nos vemos nos próximos vídeos com mais conteúdos de matemática do 8º ano. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!